Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que a bondade do Mestre Jesus encontre afinidades com os nossos sentimentos, agora e sempre, são os nossos desejos. Como disse o nosso irmão Juvandir, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje nos foi reservado a falarmos sobre a conversão. Esse livro nos traz ensinamentos maravilhosos, que cabem a cada um de nós refletirmos sobre isso, para que nós possamos aproveitar este estudo que esta obra nos fornece, nos traz, nos mostrando um caminho maravilhoso do Mestre Jesus, para que nós possamos seguir, sentir firmeza nesses ensinamentos, seguir os ensinamentos do Cristo. Jesus já inicia dizendo a Pedro o seguinte: e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Quando Jesus nos chama para nos arrependermos e crermos nele, está nos chamando à conversão. Isso está em Mateus também, capítulo 1, versículo 15, que é exatamente esta conversão que nos traz o tema de hoje deste livro. Mais uma vez, Jesus nos chama à conversão, para tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Desculpa. Não é fácil a conversão dos homens, quando afirmamos os portadores da convicção apressada, muitas das vezes não têm a preocupação em prestar atenção nesta conversão e tentar entender o que significa isso. Muitos são os apressados realmente. Quem sabe não somos e estamos também nesse contexto desses apressados, não é? E é muito comum hoje nós encontrarmos irmãos nossos que às vezes com pouco tempo que está na doutrina ou que está vindo a uma casa espírita, já nos diz: eu sou espírita. E nós perguntamos: será que já somos espíritas realmente? Muitos de nós que afirmamos ser espíritas já, daqui a um tempo nós encontramos muitos companheiros nossos de batalha em outros segmentos religiosos, porque não entendeu ainda a doutrina espírita. O nosso irmão Jorge Cauê era unânime em dizer: nós entramos para a doutrina espíritas, mas poucos permitem que a doutrina entre neles. E é exatamente nessa pressa que muitas das vezes nós assimilamos e achamos já o suficiente, é que com o decorrer do tempo nós não firmamos nessa doutrina para conhecê-la, que é uma grande dificuldade ainda o estudo da doutrina espírita. Nós temos nos batido bastante sobre isso. É muito difícil realmente ser espírita, por quê? Porque é muito difícil conhecer as obras, que não são tantas, porque o Pentateuco nos dá exatamente uma posição de entendimento que, com certeza, é a nossa base para que nós possamos perdurar nesses estudos. Mas, às vezes, nem o Pentateuco nós ainda não tivemos tempo para estudar. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos.
Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver e loucos que recuperavam a razão. Deslumbrava-se a visão de Messias, transfigurando no labor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Jesus exatamente falava a Simão Pedro, porque ele tinha certeza que Simão Pedro ainda não estava convertido. Por quê? Nós vamos ver. Então, é exatamente por esta falta de conhecimento, de confiança, de desejo de seguir esse Cristo, de entender melhor esse Jesus, é que às vezes nos conduzem à descrença, às vezes até com bastante tempo na doutrina espírita. Seriam necessários trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma antes as revelações espirituais que estarás convertidos e transformados para Jesus. Quando Jesus nos convida a segui-lo, carregando a nossa cruz, nós ainda não entendemos, né? Qual seria a cruz? Aquele madeiro pesado? Não, exatamente seguir os seus ensinamentos, porque teríamos que seguir Jesus, não era apenas com aquele sacrifício, mas sim com a certeza absoluta que estava seguindo realmente o Messias. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos somente nessas condições e estaremos habilitados para o testemunho, ou seja, caminhando, vencendo as dificuldades, as pedras do caminho, é que nos vai consolidando na caminhada junto aos ensinamentos do Cristo. E dificilmente nós podemos acreditar em uma coisa que nós não conhecemos. A doutrina espírita é para conhecermos não a parte teórica só, mas também a parte prática. Porque ler obras, nós lemos muitas obras, mas será que colhemos alguma coisa destas obras? Às vezes, muito pouco. Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, nos disse: o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ama. O nosso amor, muitas das vezes, ele é tão material ainda, né, que nós podemos avaliar o nosso comportamento com relação ao amor. Este amor que nós falamos tanto, e que será que é verdadeiro? Veja que muitos ainda sacrificam outras pessoas em nome do amor. Há irmãos nossos que até tiram a vida de alguém, porque diz que ama profundamente e não permite que aquele alguém fique na mão de uma outra pessoa. Então veja que amor é esse, né? Esse é o amor que Jesus nos ensinava? Não, Jesus não nos ensinava esse tipo de amor. Jesus ensinava um amor puro, aquele amor que nós não temos interesse nenhum do retorno, né? Aquele que nós damos de graça o que de graça recebemos e ficamos felizes quando nós encontramos a felicidade em nossos semelhantes. O mais respeitável não será o dispersador de ouro e poder, mas sim o de melhor sentimento de amor. Sentimento de amor. Veja como é difícil, né? Amar, podemos amar muito e falamos em amar muito, né? Mas sentimos este amor? Será que ele é tirado da nossa consciência verdadeira, que nós amamos de verdade? Não são tantas pessoas que dão prova desse amor da forma que Jesus nos ensinava. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se
mergulha no lodo para salvar os seus irmãos decaídos sem contaminar. Ou seja, dar a mão àquele que precisa, os decaídos, né? Aqueles irmãos que muitas das vezes costumamos dizer que está fora da sociedade, à margem da sociedade. Aqueles que muitas das vezes encontramos nas rodoviárias de nossa cidade, nas paradas de ônibus, né? E em vários lugares que nós encontramos irmãos dessa natureza. E muitas das vezes nós não temos tempo nem para parar e dar um aperto de mão, quando na realidade o nosso aperto de mão, o nosso abraço fraterno, a nossa presença para conversar com aquela pessoa, muitas das vezes é uma coisa maravilhosa. Bezerra de Menezes, descendo a escadaria da Federação uma certa época, ele abraçou um irmão nosso que estava ao pé da escada e o irmão nosso começou a chorar. E ele então perguntou para ele: por que choras? E ele disse: eu choro porque ninguém me vê aqui no pé desta escada. Nunca teve ninguém que me cumprimentasse, que me desse um abraço. E eu hoje recebi um abraço do Senhor. Então veja como é que o amor é interessante. Nós passamos nas coisas, muitas das vezes, singelas. Nós passamos nas coisas singelas, mas que representa uma coisa maravilhosa. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Aí sobra para a gente, né? Mas é exatamente o que é necessário que se faça, não é? É claro que nós temos que falar, nós temos que comentar, nós temos que estudar, trazer para muitas das vezes aqueles nossos irmãos que esperam que nós conhecemos primeiro, porque estamos no mesmo barco, mas temos o dever de ter que conhecer primeiro para que nós possamos trocar ideias com relação às passagens do Mestre Jesus, com as referências necessárias. A lei de causa e efeito nos mostra a diferença da lei dos homens e da lei divina. Muitos escapam às leis humanas, crimes que permanecem ocultos, traições nunca descobertas. Mas é difícil, com certeza é muito difícil nós ludibriar as leis divinas, porque jamais isso vai acontecer. É difícil? Não, é impossível, é simplesmente impossível. Mas tudo é diferente quando se trata da lei de Deus, sendo ela perfeita e justa. Da lei divina, ninguém, simplesmente ninguém escapa. O céu e o sofrimento são estados de consciência. Onde nós construímos o céu está aonde? Em nossa consciência, não é? Está exatamente na nossa consciência. João Paulo II falava sobre isso, nos mostrando que o céu não é um lugar determinado no espaço ou em alturas, onde quer que sejam. O céu, dizia João Paulo II, é um estado de consciência, quando nós estamos com a consciência realmente sem pensar em prejudicar ninguém, fazendo aquele exame de consciência e nos mostrando a realidade dos nossos atos, e nós podemos dizer: hoje eu não prejudiquei ninguém, hoje eu ajudei o meu semelhante, ou pelo menos fiz uma prece ou duas preces para aqueles que necessitam, né? Então, é exatamente nesta consciência nossa é que ninguém tem a senha, somente nós temos a senha para entrar em nossa consciência. Não adiantam nossas desculpas, porque ninguém engana a própria consciência. No Livro dos Espíritos, na pergunta 261, Kardec pergunta aos amigos espirituais: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Porque é exatamente nesta consciência que nós não ludibriamos ninguém, é que nós temos a consciência de buscar o que está na nossa consciência para sabermos realmente
o que acontece conosco, o que está acontecendo ou o que aconteceu. Portanto, ao desencarnarmos, a lembrança afloram em nossas mentes e nos atrairão para regiões que condizem com a nossa consciência. Aí nós costumamos, então, mudar muitas das vezes aquilo que nós construímos, né? Quando nós estamos aqui, nós construímos determinados lugares para aqueles que muitas das vezes foram primeiro do que nós. Era velhinho, sofreu muito, aquele está no céu. Nós costumamos construir um céu para colocar essas pessoas. A criancinha, que nunca fez nada para ninguém, que é um recém-nascido, esse, ao chegar, estar conosco, desencarnou. Aquela criança, aquele espírito ou aquela alma está no céu, porque a criança não fez nada. Nós não conseguimos ainda ver e saber e conhecer esses ensinamentos dos amigos espirituais, que o céu está onde nós estamos. Esse patamar que nós construímos para determinadas pessoas é apenas coisas de nossa mente, porque não é uma realidade. Muitos e muitos nossos irmãos, muitas das vezes, estão mais junto de nós quando nos deixando a matéria, do que muitas das vezes quando estava na matéria. Então, esse contato com esses nossos irmãos, que hoje nos trazem matérias e mais matérias, nos mostrando como funcionam essa outra dimensão, é que nós temos que conhecer realmente as diferenças entre nós e aqueles que estão lá, que muitas das vezes a diferença é apenas do corpo biológico para um corpo rarefeito. Então, somos atraídos exatamente onde nós vamos encontrar aquilo que equivale o nosso comportamento na face da Terra. Porque aqui nós estamos construindo o lugar que vamos permanecer. Ou seja, praticamos o bem, ajudamos, construímos coisas agradáveis, praticamos este bem que Jesus nos mostra, fizemos esta reforma, aí sim, nós vamos saber que nós vamos ter alguma coisa para levar, que chama, como os nossos irmãos amigos nos falam, os bônus horas. Mas será que nós temos esta bagagem pronta? A nossa mala está arrumada, está prontinha, com coisas boas? É bom que nós pensamos nisso, porque senão vamos encontrar realmente um estágio, quando deixamos o biológico, totalmente diferente daquilo que nós achávamos que ia encontrar. E após passarmos um tempo no plano espiritual, retornaremos à carne, ou seja, reencarnaremos para prestarmos conta perante a lei divina. Muitas das vezes nós não reconhecemos as nossas inquietações nessa passagem por aqui, não é? Mas eu não fiz nada para ninguém, eu não fiz mal para ninguém, então eu não estou devendo nada neste planeta por enquanto, porque não pratiquei nada de mal. Mas será que nós estamos num mundo mais sublimado? Nos informam os nossos amigos espirituais que neste mundo de provas e expiações, nós ainda vivemos abraços com os sofrimentos. Por quê? Por que abraços com sofrimento? Quer dizer que aqui não tem felicidade? Tem, quando nós construímos em nossa consciência. Mas se não construímos, é claro que vamos viver abraços com sofrimento, como nos narram os nossos irmãos espirituais. Por quê? Porque é exatamente a lei de ação e reação que dizíamos agora, nos trazendo a ver aquilo que no passado nós não conseguimos espiar, aquilo que no passado nós ignoramos, aquilo que no passado nós agimos de tal forma que temos muito mais dívidas para pagar agora do que bens para colher. Então, por isso, é sábio os nossos irmãos espirituais nos informando isto, que neste mundo de provas e expiações, nós ainda vivemos abraços com o sofrimento. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Falávamos agora das crianças, e Jesus tomando elas como referência. Isso está em Mateus, no capítulo 18, versículo 13. Por que criança?
Porque a referência que Jesus nos traz, mostrando a criança como referência para que nós pudéssemos encontrar o caminho dos céus. Porque é exatamente o período que nós entramos no restringimento, que nos fala os Espíritos amigos, aonde perdemos a nossa consciência para que nós pudéssemos, ao assumir um novo corpo, esse Espírito ir caindo na sua consciência lentamente, aflorando lentamente a sua consciência, para reconhecer que aqui nós estamos num mundo de provas e expiações, que muitas das vezes o nosso caminho, muitas das vezes não, o nosso caminho é traçado e muitas das vezes nós queremos mudar este caminho, quando na realidade nós já programamos antes a reencarnação. Então nos mostra os nossos amigos espirituais exatamente isso, e Jesus tomando como referência a criança, que é na fase do esquecimento. Uma certa época, conversando com amigos nossos, inclusive em Uberaba, quando íamos visitar Chico Xavier, e falávamos das regressões, né, das regressões que ainda se praticam muito os nossos irmãos espiritualistas. E Chico nos traz nos dá uma mensagem maravilhosa, que Deus é tão maravilhoso, Jesus tão bom, que faz com que nós esquecemos aquilo que nós tínhamos no passado, até que nós assumimos um novo corpo para isso florescer em nosso caminho. Ou seja, é através do esquecimento que nós vamos vencendo pouco a pouco nas reencarnações futuras a melhora do nosso espírito. Dizia nosso irmão Chico: vocês já pensaram, se não tivéssemos este esquecimento e ao reencarnarmos tivéssemos a consciência plena da vida passada, será que não depararíamos com quadros de sangue, que muitas das vezes nós revoltaríamos e poderíamos até caminhar para o suicídio? Então, a bondade de Deus é tão grande, permite reencarnações e mais reencarnações através deste processo, para que nós possamos, então, ir, quem sabe, né, melhorando o nosso espírito, até que nós possamos habitar mundos mais elevados, um pouquinho de provas e expiações, ou mesmo permanecermos aqui quando o nosso planeta transformar-se na regeneração. Portanto, se alguém estiver com o Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Isso está em Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Regozijai-vos sempre no Senhor. Isso é Paulo quem diz, está em Filipenses 4.4, porque com Jesus ergue-se o homem das trevas à luz, ergue-se o homem das trevas à luz, com Jesus. Então veja como é interessante estarmos realmente tentando de todas as formas continuarmos ligados com o Mestre Jesus. E continua a mensagem, da inércia ao serviço. Muitas das vezes não estamos muito dispostos ao trabalho, né? Mas Jesus disse: eu trabalho e meu Pai também. Da ignorância à sabedoria. Como é que vamos conhecer doutrina espírita se nós não estamos estudando essas obras? Como diz Kardec, né? Instruí-vos. Então, nós temos que pensar nisso. Do instinto à razão. Nós temos que ter razão para as coisas e não instinto, né? Da força ao direito, não temos que resolver na força, vamos procurar o direito. Será que eu tenho direito de praticar tal atitude ou tal ação? O meu direito, com certeza, ele vai até onde? Até onde fere o direito do meu semelhante, que é o direito de ir e de vir, né? Então, esse meu direito eu tenho, até que eu não possa prejudicar ninguém. Do egoísmo à fraternidade. Por que ser egoísta? O que nós colhemos com o egoísmo, né? Da tirania à compaixão. Veja quanta tirania ainda existem em nosso planeta, né? Veja os nossos irmãos em países de guerra, né? Que coisa absurda, que tirania terrível, entendeu? Será que ainda, quanto tempo nós vamos ter que passar praticando essa tirania para que nós possamos entrar no estado da compaixão, lembrar que ali é o nosso semelhante, que é o meu irmão, como disse Jesus,
somos todos filhos de Deus, dizia o Mestre Jesus. Da violência ao entendimento. Por que nós não sentarmos, trocarmos ideia, né? Não tem coisa melhor para resolver qualquer coisa do que o entendimento. Sentarmos, trocarmos ideia, ver qual o caminho mais viável que possa servir para todos, né? Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Nós queremos de qualquer forma os bens materiais, né? Será que são perecíveis? Já dizia os ensinamentos em outra passagem, né? Não devemos guardar ouro, entendeu? Onde a ferrugem corrói, dizia o nosso Mestre Jesus, e sim guardar tesouros onde está livre da ferrugem, do ladrão, ou seja, qual é esse tesouro? Guardado onde? Em nossa consciência, em nossa consciência. Da extorsão à justiça, da dureza à piedade. Meu Deus, será que essa coisa que eu estou achando que tem que ser na dureza de qualquer forma, será que se a gente não tiver um pouco de piedade e pensar melhor, não é fácil nós resolvermos esta situação? Então, da violência ao entendimento, do ódio ao amor. Ah, que coisa maravilhosa quando nós pudermos pensar, em nosso planeta não existem mais esse ódio, e sim existe o amor. Que coisa maravilhosa, não é? Como falta esse amor de verdade, né? Esse amor que nós dizíamos há poucos instantes, um sentimento profundo que nós temos. O amor é um sentimento profundo que nós temos que ter, quando na realidade, às vezes é muito superficial ainda, né? Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Por que eu quero de qualquer forma essa posse que muitas das vezes não me pertence, não é? Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Voltamos aos nossos irmãos que muitas das vezes estão em guerras, e quando nós falamos em guerras, sempre lembramos de irmãos nossos de outros países, né? Mas o nosso país também está em guerra. Será que não existe maldade aqui? Será que não existem crimes e mais crimes? E será que é só em alguns lugares ou algumas capitais, como nós estamos acostumados a ver pelo jornal? Não, meus irmãos. Essa guerra, muitas das vezes, ela está dentro do próprio lar. Dentro do próprio lar, nós guerreamos posições, muitas das vezes, entre esposa e marido, marido e esposa, filhos e pais, pais e filhos. Muitas das vezes nós criamos comportamento inadequado nesta célula biológica que vem somar com a célula maior, que é a nossa humanidade, não é? Então, é o que nós temos que pensar neste comportamento, nesta renúncia edificante, para que nós possamos construir esta felicidade dentro do nosso lar, espalhar para os nossos colegas, para os locais de trabalho, porque nós temos que conviver com estas pessoas. Da extorsão à justiça, da dureza à piedade. Então veja que esses itens são itens que realmente nós temos que guardar conosco. É difícil? É impossível? Não. Nós temos que tirar um tempo? Sim. Dedicar mais? Sim. Para que nós possamos conhecer um pouco melhor como é que estamos vivendo nesta sociedade. Não é verdade? O tempo nos chama a atenção, nós gostaríamos de continuarmos ainda, mas com certeza teremos outras oportunidades e queremos agradecer imensamente a todos que se faz presente por estarmos mais uma vez juntos, né? Esta partícula da sociedade, que com certeza esta partícula se desfaz daqui um pouco, daqui a alguns dias ou alguns momentos, e vamos ter contato com outros irmãos nossos, crescendo esta família espiritual. Agradecemos imensamente a todos pela paciência, pela tolerância, e que Deus nos dê força, coragem e ânimo para que nós possamos suportar a nossa caminhada e coragem para vencer os obstáculos que tem em nosso caminho, que assim seja. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe agora e sempre.